Oiê, bem-vinda ao episódio 1 do Energia de Gostosa. E esse é pra valer mesmo, tá? Eu sou a Paloma, eu sou personal trainer, mas aqui nesse lugar eu sou só a Paloma. O meu objetivo aqui é que boas conversas façam a gente se experienciar e se lembrar. Hoje, pra mim, no meu caso, é para que eu me lembre de coisas que realmente importam. Hoje eu quero trazer aqui uma perspectiva diferente sobre exercício, sobre treinar. Saindo do papo batido de motivação, disciplina, qual o melhor exercício para o glúteo, cardio antes ou depois e blá blá blá. Quero sair disso, eu quero falar de algo que realmente importa. A vida real, viver a vida. Sabemos que viver a vida é lindo, é gostoso, é algo que eu considero mágico, mas não é fácil. Viver dói, a gente sofre, a gente, desculpa aí quem não gosta de palavrão, mas assim, a gente se fode, a gente chora no box do banheiro por causa de boy, a gente conhece uns caras assim, péssimos, péssimos. A gente tem empregos merdas, a gente, cara, passa perrengue, tem ambientes de trabalho que parecem, nossa, que vai sugar toda a sua vida. Tem noites sem dormir por conta de grana, exaustão materna, e é isso, né? Estamos aqui, viemos aqui para isso. Eu acredito muito no contraste, certo? Quando a gente vive coisas ruins, é para que a gente tenha a possibilidade de viver coisas boas e a gente valorize isso e a gente, assim, sinta o gostinho de uma coisa boa. E hoje eu quero usar a minha história barra experiência, não como treinadora, como personal, mas como uma pessoa, como uma mulher, como uma menina, uma adolescente, uma mãe, como alguém que muitas e muitas vezes, cara, hoje eu só quero me sentir gostosa, com a minha bunda bonita, mas assim, como uma pessoa que muitas vezes foi salva pelo exercício. E eu quero trazer essa perspectiva para vocês. Porque muitas vezes, assim, ó, de fato, eu não estou exagerando, treinar era a única coisa que eu poderia fazer por mim mesma. Sabe assim, ó, quando tudo tá ruim, tá tudo dando errado, tipo, ai, relacionamento merda, é um cara, mais uma vez, desculpa, fodendo a tua cabeça, tipo, é grana, é perrengue, às vezes você só tá com a mensalidade da academia paga, e a única coisa que dá pra fazer, eu não sei se vocês já viveram em algum momento, assim, algum convívio com familiares, amigos, trabalho, de alguma pessoa falar, ai, nossa, mas vai treinar de novo? Tipo, vou. Porque é a única coisa que dava para fazer por mim, assim, para me trazer clareza. Eu passei por momentos, e assim, por favor, você que está ouvindo, abra o seu coração, não para um lugar de vitimismo, porque eu não estou me vitimizando, tipo, ai, como a minha história é triste. Não. Eu quero mostrar de fato para você como a minha experiência com treino, como praticante, mudou a minha vida. E quem sabe isso te inspire ou de fato consiga te ajudar a mudar a sua também. Muitas vezes, assim, a minha cabeça estava desesperada. E a única coisa que eu precisava, assim, no momento, era de clareza. Eu não sei se você já viveu algum momento, alguma situação assim, tipo, cara, eu preciso só conseguir pensar. Eu preciso só, tipo, estar conectada comigo mesma. E, assim, ó, muitas vezes, assim, 1 trilhão de vezes. Treinar, correr, me movimentar foi muito mais uma necessidade mental, espiritual, energética do que uma necessidade física.
E eu sei que parece tendencioso, porque eu sou personal, porque eu sou treinadora, mas foi exatamente isso que me levou a ser personal. É um caminho inverso, entende? Eu falo disso porque eu vivi isso. E pode ser um papo meio batido, meio chato, né? Até parece um papo motivacional, clichê. Mas existe um motivo para que as coisas sejam clichês, porque elas funcionam na grande maioria das vezes. E assim, de um ponto de vista neural, fisiológico, biológico, isso não é uma questão de opinião, entendeu? Existe uma explicação biológica. Quando a gente se movimenta, o nosso cérebro, ele aumenta a liberação de substâncias, né? Como dopamina, serotonina, endorfina, que é o combo do prazer. Isso são neurotransmissores, que eles participam, assim, dessa sensação de vida, sabe? De bem-estar, motivação, prazer e recompensa, assim, você se recompensa. E isso melhora, assim, faz você parar, às vezes, de sentir uma certa agonia, entendeu? E assim, o exercício também, ele diminui os níveis de cortisol, que é um hormônio que está diretamente ligado ao estresse. Ou seja, o treino não faz os seus problemas sumirem, desaparecerem, mas ele muda o estado em que o seu cérebro está ali enfrentando os problemas. Até parece um ponto de vista meio místico, né? Energético, espiritual do exercício em si. Mas assim, cara, eu acredito nisso. Não só num treino específico, numa aula tal, mas no movimento, no suor, em você se sentir forte, em você de fato fazer algo que você goste, que você faça por você. Tipo, comer um chocolate, pode ser isso, fazer compras, pode ser isso, mas pensa assim comigo, olha, quando é algo que te traz de volta, de uma certa forma, te dá lucidez e beneficia seu corpo, a sua autoimagem, a sua saúde, cara, isso é mágico. Eu tô parecendo muito louca? E assim, eu quero exemplificar isso para quem tá me ouvindo com algumas histórias reais da minha vida. Assim, eu me lembro exatamente a primeira vez na vida que eu senti isso, assim, ó, saindo de um lugar de dor barra sofrimento para um lugar de alívio do exercício. E eu não era personal, eu não era treinadora, eu não fazia nem faculdade. Eu já treinava. Eu já frequentava academia. Eu tinha uns 16 para 17 anos. E foi quando eu perdi o meu avô. Meu avô, por parte de mãe, morreu. E foi a primeira vez, assim, ó, que eu perdi alguém. Eu lembro muito, nossa, das pessoas da minha família terem até um certo cuidado comigo, porque eu sempre fui emocionalmente bem envolvida com as coisas. E assim, eu lembro muito daquela dor, do sentimento de tipo, essa pessoa não existe mais, eu não vou mais ver aquilo. E aquilo realmente me chocou muito. E assim, depois todos os trâmites, né, velório e tal, eu lembro de ir para casa, né, lembro de ver a minha mãe chorando, que a minha mãe, nossa, ela é um exemplo de filha para mim, né? Mas enfim, e eu lembro de assim do meu pai na época, ele era vivo. Eu falei, pai, eu posso ir treinar? Eu não sei o porquê que eu pensei aquilo. E eu fui com uma leve, tipo, culpa, tipo, cara, meu avô morreu e eu tô indo. E eu lembro que eu fui pra academia que eu fazia naquela época. Um dos professores lá, né, uma cidade pequena, todo mundo é parente de todo mundo, era meio que parente distante. E eu lembro que ele olhou pra mim com um olhar, tipo, vai passar. E eu lembro da sensação do treino, tipo, e aliviando aquilo que eu estava sentindo, porque eu realmente estava sentindo uma dor no meu coração por perder o meu avô. Tipo, como nunca ninguém tinha morrido próximo a mim, aquilo estava assim, de alguma forma, muito difícil de eu conseguir entender. Eu lembro da sensação de tipo, cara, isso daqui realmente funciona, sabe? Eu era muito novinha e eu lembro da sensação
daquilo de alguma forma me curar, sabe? Eu tive essa consciência, não como uma válvula de escape. Eu acho que isso foi o mais interessante hoje, né? Um pouco mais madura, consigo entender que não foi uma válvula de escape, mas foi algo que, tipo assim, ó, tô conseguindo respirar, tô conseguindo voltar para casa, dar o apoio que a minha mãe precisa, entendeu? E assim, muitas vezes, quando eu era mais nova e tal, eu lembro de, tipo, eu já corria, eu já treinava, os meus pais, ou, né, falavam, nossa, mas você vai treinar de novo, você vai treinar de novo, tipo, não precisa e tudo. Mas eu tinha uma relação muito energética com o treino, principalmente com a corrida, porque era uma coisa que eu fazia no sol e eu gostava, mas enfim, trazer, e eu, sinceramente, não existe uma outra palavra, aquilo me dava clareza e, tipo, acalmava o que eu estava sentindo. Só que, né, essa história, assim, é algo muito, como que eu posso dizer, não acho que não é simples, mas é algo assim, né, natural, né, eu era uma neta, meu avô morreu, o ciclo natural da vida, mas essa é a história 2. Muitos anos depois, quando eu estava com os meus 2019, com os meus 26, 27, eu vivi uma das experiências mais doloridas da minha vida, que merece um episódio à parte, mas eu vou citá-lo aqui, porque faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história isso. Então, eu estava vivendo um relacionamento extremamente abusivo e tóxico. Foi um dos grandes marcos da minha vida. Assim, é algo que até eu me engasgo mesmo de falar, porque vem, tipo, uma avalanche de coisas na minha cabeça. Mas assim, ó, quando eu comecei a ter esse relacionamento, era uma época da minha vida onde eu era extremamente ativa. Eu praticava crossfit, eu era tipo, um projetinho de atleta, bem projetinho minha mesmo. Mas assim, eu treinava bastante, eu tava, né, muito ativa na minha profissão. Isso foi antes da pandemia. Então, eu já tinha uma vida muito voltada para treino. Como eu treinava já há um tempo no CrossFit, eu competia de uma maneira extremamente amadora, mas competia. Então, assim, eu lembro de como esse relacionamento, né? Não adianta eu ficar floreando muito, mas a verdade é essa. Me assustou, me machucou e, assim, tirou a minha sanidade. Tirou a minha sanidade, tipo, real, a minha autonomia de mim mesma. E, assim, me deixou num quadro, né, emocional extremamente abalado. E, como eu comentei, eu praticava crossfit, eu levava bem a sério. E eu lembro, assim, ó, era muita briga, muita coisa. E um dos problemas era, né, o fato de eu treinar demais, eu viver em academia e tal, enfim. E eu lembro de uma briga, assim, muito feia, que eu era muito vulnerável emocionalmente, então eu ficava, assim, aos frangalhos. Eu nem posso falar que eu chorava no box, né, porque era muito pior. Eu ficava, assim, caída no chão, mas eu lembro de uma quinta-feira específica. Eu treinava sempre no horário da tarde. Naquele dia eu não fui, eu lembro que eu não fui, assim, porque ele, né, implicava muito com o CrossFit, tal, né, aqueles ciúmes, aquela possessão, enfim, e eu não fui. E eu lembro que tinha treino até 9 horas da noite, e assim, eu lembro da sensação no meu corpo de clareza, porque eu tava assim, no buraco, eu tava extremamente ferrada da cabeça. E foi quando, naquela quinta-feira, eu fui treinar 9 horas da noite. Cara, eu consigo lembrar da roupa que eu estava, do barulho da barra batendo no chão, que era um power clean, então pegava assim bem na minha, bem no meu ombro e aquilo doía. E assim, por que eu lembro tanto daquele dia? Porque assim, eu tava num buraco imerso por todas as coisas ruins e aquilo foi me dando clareza, assim, eu lembro de
de conseguir respirar, sabe? Assim, eu lembro de chorar no final do treino. E assim, as pessoas que me viam, né? Perdida naquela relação, me viam, tipo, encolhendo, diminuindo, eu realmente me tornando uma outra pessoa. Eu lembro muito daquele dia específico, aconteceram outras situações onde, tipo, ai, cara, quer saber? Eu vou treinar, que é o melhor que eu posso fazer. Mas naquele dia específico foi um dia bem marcante pra mim, porque eu tive a sensação do oxigênio voltar pro meu corpo e eu consegui pensar, cara, não é normal o que ele tá fazendo, entendeu? Tipo, vou voltar pra casa, se ele me ligar, eu vou falar, não, cara, você não vai falar assim comigo, entendeu? Infelizmente, não consegui, né, viver muito tempo com esse discurso, mas enfim. E uma outra situação, ainda envolvendo o CrossFit, essa pra mim é a mesma situação, mesmo relacionamento, ruim, 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 cada vez pior, cada vez, tipo, muito ruim. Bem, às vezes, quando eu vou contar essa história para algumas pessoas, quero me preparar para um dia contar isso aqui, de uma maneira mais específica mesmo, até porque eu acredito que esse tipo de história ajuda outras meninas, outras mulheres a identificarem coisas e não passarem pela mesma coisa. Mas, enfim, eu lembro que uma época, era setembro, certo? Era setembro, esse relacionamento começou em agosto, então de agosto para setembro já ficou muito ruim, até outubro já estava muito ruim, e novembro também eu lembro que os meus coaches de CrossFit me pagaram um campeonato para que eu reagisse. E eu lembro de algumas pessoas que treinavam comigo na época me falando exatamente essa frase: você precisa voltar, sabe? Você precisa reagir, porque eu tava assim, outro ser humano. E eu lembro muito disso. E eu fui para esse campeonato. E eu lembro que eu ganhei em primeiro lugar. E eu lembro, assim, que me deu uma lucidez, não por ganhar, mas por me trazer assim, cara, eu tenho autonomia sobre mim, sobre o meu corpo, sobre as minhas escolhas, então eu tenho autonomia para sair dessa relação, entendeu? Então, eu lembro que foi uma época que eu consegui, tipo, me afastar dessa pessoa mais uma vez, não, por outros problemas, não consegui sustentar muito. E daí o tempo passou, veio pandemia, e esse relacionamento me gerou um filho, que é o sol da minha vida. Meu peixinho, é o que eu entendo. Tá bom, Paloma? Você veio nesse mundo para ser mãe desse menino. É isso. Então, depois veio o pós-parto, né? Que eu quero também um dia me preparar para contar um pouco sobre minha experiência de parto, no pós-parto. E assim, com o tempo, talvez se você que me ouve tem filho ou já passou por isso, cara, tem uma sensação muito louca, né, pós-maternidade, que é aquela sensação de eu não sou mais eu. Eu sou um ser que serve a outro ser e só. E é um luto, né? Fazendo terapia, a minha terapeuta já me ajudou muito com isso. Tipo, é um luto, assim, morreu a Paloma, agora existe a Paloma que é mãe de uma criança, de um menino. E durante muito tempo, assim, ó, isso me assombrou, até pelo fato de eu ver que daí eu estava nesse relacionamento na época, mas assim, a vida do meu parceiro na época andando, fluindo, né? Assim, trabalhava, mesmo, desculpem, mesmo assim, pós-pandemia, eu lembro que foi uma época que ele começou a fazer um curso e trabalhava e foi promovido e tipo, ok, não era um lugar de inveja que eu olhava, mas eu tinha muito essa sensação, cara, a vida dele continuou e eu agora sou mãe e só. E assim, mais uma vez, desculpem, vou tomar uma água. E assim, depois de um tempo, depois que eu tive meu filho, eu voltei a treinar quando ele estava com 3 meses. Foi um processo bem difícil, porque, na verdade, eu fui para academia, tinha a culpa do Covid, né? A culpa mesmo, tipo assim, o medo de pegar o Covid e levar para casa.
eu me sentia extremamente, tipo, mal com o meu corpo, com a minha autoimagem, então eu não conseguia ir pra academia, porque via espelho e eu queria ir embora, então aquilo me fazia muito mal. E daí foi quando eu comecei a treinar em casa. Comecei até na época com um projeto de treino em casa. E aquilo, nossa, durante muito, muito tempo me fez muito bem, porque meu filho muitas vezes estava dormindo ali no chão e eu estava treinando, e aquilo também me dava clareza, porque mesmo no pós-parto, meu relacionamento ele ainda era complicado. E assim, eu lembro que depois de um tempo, eu comecei a treinar numa academia de bairro, e assim, ó, nossa, eu lembro, tipo assim, do horário que eu ia treinar. Na época eu trabalhava, mas eu não, depois que, né, depois de licença maternidade, eu trabalhava numa empresa, numa startup de marketing, na época que eu não tava, eu dei uma parada com a educação física, também é um episódio à parte, mas enfim, nesse momento, era uma época que eu treinava em uma academia de bairro, e cara, eu, tipo assim, era tipo um oxigênio, assim. Era tipo, 1 hora e meia do meu dia que tipo, eu ficava. Paloma, essa você. Parecia que eu falava assim, ó, prazer, Paloma. Sabe? Eu tinha muito isso tipo, eu comecei a me olhar como uma pessoa. E, assim, ó, foi muito importante para eu conseguir. É, me reconectar comigo mesma, assim, eu parei um período de trabalhar como personal, como treinadora, para trabalhar em uma outra área de marketing, e foi muito necessário, muito legal, muito importante para minha vida, mas eu sempre fui isso, eu sempre amei isso, eu sempre amei ser treinadora, eu sempre amei isso, e voltando a treinar, assim, eu falava, cara, eu sinto falta de mim. Tipo, a sensação que eu tinha era essa, eu sinto falta de mim. E treinar, eu lembro que na época, assim, foi quando eu voltei a ficar mais ativa no Instagram, é, tentei bancar um projeto de treino, mas por questões emocionais, estruturais, eu não consegui manter. Mas, enfim, não é sobre o negócio, é sobre, tipo, às vezes eu gostaria de, tipo, ai, cara, como que eu posso falar assim? Eu vejo às vezes uma menina super retraída, acaba de uma bagunça, e assim, cara, tenta, sei lá, andar na rua, você vai ver como você começa a respirar, entendeu? E isso realmente funciona, entendeu? Isso realmente te dá clareza, entendeu? É, e, e assim, eu sei que pós-maternidade é importante falar isso também. Tipo assim, cara, isso é muito padrão. Você vai pra academia, depois que você tem filho pequeno, parece que te dá uma culpa, te dá uma sensação de eu não deveria estar lá. Cara, eu tive essa experiência durante muito tempo. Essa sensação de, cara, não estou correta, mas eu lembro muito de ter visto um texto que uma amiga me mandou sobre aquele conceito, né, da máscara de oxigênio, tipo, antes de você colocar em outra pessoa, você tem que estar bem. E aquilo realmente, realmente me salvou. Me salvou para eu conseguir ter a coragem de sair de um trabalho e voltar a dar aula. Dei aula, nossa, na rua, na casa das pessoas, no bairro, voltar a estudar a minha área. Tipo assim, eu acho que voltar a trabalhar na minha área foi um abraço de volta comigo mesma. Porque eu sempre fui isso, eu sempre gostei disso, eu sempre fui apaixonada pelo meu trabalho mesmo. E também me deu, durante um tempo, assim, como que eu posso dizer, a coragem para eu sair daquele relacionamento, que não foi fácil, não foi simples, não foi de uma hora para outra. Foram, assim, quase 2 anos, mas assim, eu sei que treinar foi uma das ferramentas que eu usei assim para, cara, eu consigo, tipo assim, olha para você, Paloma, você tá vendo você é você não é tudo essa coisa que tá na tua cabeça. E toda vez que eu ia treinar, parecia que eu me conectava mais comigo. E eu poderia dar outros exemplos, mas assim, eu quero trazer isso, entendeu? Para que de alguma forma te dê essa perspectiva de, cara, ai, né? Parece tipo um papo motivacional, mas assim, é trazer para você um olhar sobre você se salvar. Realmente, assim, a gente tem
a gente tem tanto o hábito quanto a cultura de salve os seus filhos, né? Nós, mulheres, salvem seus filhos, sirva ao próximo, é, e assim, sirva teu marido, você tem que ser uma boa filha, uma boa funcionária, ou se você empreende, você tem que ser uma empresária, e tipo assim, cara, isso é insustentável, isso te enlouquece, entendeu? Tipo, a gente tem que se lembrar de algo extremamente importante, e eu tô aqui para isso. A pessoa mais importante do mundo para você é você, entendeu? Eu sou a pessoa mais importante do mundo para mim. Eu tenho que ser assim, tem que ser assim. Até parece egoísta, mas assim, é isso. Tem que ser isso, porque a partir do momento que você está bem, você consegue fazer o bem pro outro, entendeu? E para analisar, acompanha aqui o raciocínio comigo. O treino, ele te dá realmente essa base, essa ferramenta, essa clareza. Porque é uma das únicas coisas na vida que você pode ter, sei lá, o dinheiro que você tiver no mundo, que depende exclusivamente de você. Para qualquer transformação no seu corpo, você precisa ter a autonomia de fazer. Eu, como personal, posso, né, tá ali do seu lado. Você pode seguir o meu método de treino da Fábrica de Gostosa e eu posso estar ali com você. Só que se você não fizer, se você não de fato executar, você não fazer, o seu corpo não muda, entendeu? Não tem como eu agachar e a sua bunda crescer, entendeu? Então, assim, eu quero provocar isso em você para que você entenda o poder que você tem sobre você mesma. É sobre essa autonomia, sobre essa clareza, entende? Assim, olha, tem uma frase que eu não sei se eu já vi no Instagram, em algum tweet, sei lá, mas assim, tem muito sentido. Todo mundo parece bem, entendeu? Todo mundo parece que tá bem. Principalmente hoje no Instagram, né? Nas redes sociais, parece que tá todo mundo bem. Até você ter uma conversa mais profunda. E é isso que eu quero trazer aqui. Eu já ouvi algumas meninas, né, na academia, algumas mulheres me dizendo: ai, você empodera, você tem uma energia, sabe? Tatuagem, cabelo, né, o corpo, mundo. Minha irmã, tá todo mundo no mesmo barco aqui. Eu tenho dias ruins e não são poucos. São momentos muito vulneráveis que também não são poucos. Eu tenho dores emocionais, eu tenho traumas, eu tenho medo, eu tenho insegurança. E assim, não é pouco. E assim, e sinceramente, eu percebo que o que mais me machuca, que graças a muita terapia, a muito conteúdo de autoconhecimento, muitas conversas assim que eu já tive com outras criadoras de conteúdo que eu ouvi elas, eu aprendi, apliquei e quero levar isso para vocês. Muitas vezes, o que mais adoece a gente é a falta de autonomia, de você fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que você quer e algo por você, exclusivamente por você. E treinar é uma ferramenta de autonomia. É a sua hora, é o seu corpo que está movimentando, é o seu suor que está caindo, é a sua música, é a sua playlist, sabe? Eu sinto isso, às vezes eu tô tipo assim num dia merda, e às vezes eu tô na academia ouvindo Kid de Abelha, pintura íntima, e eu tô feliz ali, de repente começa, nossa, um faroeste caboclo, e eu lembro do meu pai, e parece que fica tudo feliz. Ou então um funk de quinta categoria, kika, 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 e você tá feliz, entendeu? Aquilo me traz de volta. E eu quero que você olhe por esse lado, que talvez isso aqui seja uma grande ferramenta para te trazer de volta. Talvez o treino não salve todo mundo da mesma forma.
talvez não faça sentido para você, mas ele me salvou. Não porque ele resolveu todos os meus problemas, não porque acabou com as minhas dores, e nem porque transformou o meu corpo do dia para a noite, a minha vida do dia para a noite, até porque a gente sabe que treino é consistência, mudanças físicas precisam de tempo, mas porque em todos os momentos, isso eu falo com meu coração aberto, para que o universo me ouça, todos os momentos que eu me perdi, ele foi o que me trouxe de volta. E, cara, isso pra mim é real. Tanto porque aconteceu comigo hoje, horas antes de eu sentar e gravar. E é aqui que tá o ouro, é aqui que tá a energia de gostosa. É devolver você pra você mesma. E é isso que eu realmente desejo. Que eu desejo pra você, eu desejo pra mim. Que a gente se tenha. Que a gente esteja conectada com a gente mesma, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que faz a gente genuinamente feliz. E é por isso que eu resolvi ter um podcast, porque a gente se experiencia falando, tendo boas conversas. E é isso. Eu espero que de alguma forma você se sinta abraçada. Tipo, amiga, não, você não está sozinha. Nós todas passamos por muitas e muitas, muitas merdas. E talvez você precise achar algo que te reconecte com você mesma. Ou até que te conecte pela primeira vez. Tem muita gente que fala, nossa, cara, quando eu comecei a fazer tal coisa, parece que eu virei outra pessoa. Sim, é isso. É isso. Eu sou a prova viva de que o treino te salva de uma forma muito mais profunda do que só deixar a sua bunda dura. É isso. Um beijo. Muito obrigada por vocês me ouvirem. Eu acho que eu posso falar isso já, né? Tipo, compartilhem esse episódio se vocês gostaram. Se inscrevam aqui. Curtam, porque eu sei que isso melhora, né, as entregas do Spotify. E eu tô muito feliz de ter a coragem de colocar a minha voz no mundo. Então, se você gostou... e comenta, né? Tem um espaço para comentar, gente. Eu sou nova nisso. Então, se você também quiser deixar um comentário, contribuir com alguma coisa, uma sugestão de tema, eu vou ficar muito feliz em poder te servir, tá bom? Em poder falar algo que você também queira ouvir. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo episódio.